Então agora nós vamos fazer a aplicação 4, que é relacionada à máquina de Atwood. Essa é uma estrutura, né, bastante utilizada aí em mecânica, né, sempre são exercícios bastante comuns, de sistemas físicos bastante comuns. E essa máquina de Atwood, ela corresponde a qualquer sistema consistindo de uma combinação de massas, em geral, né, o que a gente via lá em fundamento era basicamente uma massinha só. Um sistema de cordas, então massas, cordas e polias. Nesse caso, a gente vai considerar que as polias são ideais, ou seja, a gente não está considerando as polias são essas partes aqui, né? Nós não estamos considerando as polias como objetos rígidos de rotação, tá? E nós vamos considerar também as cordas ideais. Isso significa que as cordas não possuem massa e são inextensíveis, então elas não podem se esticar mais em um pedaço do que em outro. Tá? Então, a gente precisa determinar a aceleração das massas e a tensão na corda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar com o diagrama de corpo livre. Vou começar aqui onde eu tenho menos informação, que é na massa 1. Então, para a massa 1, eu tenho o peso dela, P1 igual a M1G, e tenho a tensão nessa parte da corda. E aí notem que o que acontece é que a polia, a única coisa que ela faz é inverter o sentido da tensão, né? Notem que a corda é a mesma, não é isso, pessoal? Então aqui, olha, existe uma tensão nessa corda aqui, que é a mesma dessa tensão aqui, ó. Eu estou considerando esse ponto específico aqui onde toca a polia, né? Que é como se a corda estivesse puxando a polia nessas direções que eu mostrei. Aqui, novamente, essa segunda polia, a única coisa que ela faz é inverter o sentido da tensão. Então, aqui existe também uma tensão, porque tem um pedaço de corda que toca aqui essa polia. E a tensão é a mesma, né? Porque a corda é a mesma. E se você fosse mais longe ainda, você tem uma corda aqui, ó. Um pedaço de corda que puxa o teto aqui com uma mesma tensão, então T, né? Já que essa corda aqui é exatamente a mesma. Se a gente for olhar, então, para o diagrama das massas, então, para M1, nós temos essas duas forças, P1 e tensão. Mas para M2, a gente tem, então, o P2, né, que é M2G, mas quem está sustentando aqui, né, essa massa M2, na verdade, é uma soma dessas tensões, ó. Né, se existem 2T para cima ali na polia e a polia está parada, existe 2T para baixo, que é nesse ponto aqui, ó. Né, que reflete aqui nessa massa M2. Então, existe uma força de 2T sobre a massa M2, então está pronto o diagrama de corpo livre ali das duas massinhas. Então, vamos explorar isso em termos das leis de Newton. Eu vou fazer, então, a análise para a massa M1. Para a massa M1, então, a suposição aqui do movimento é que a massa M1, ela está acelerando aqui para baixo. Obviamente, então, a massa M2 vai acelerar para cima. Eu vou colocar que são acelerações diferentes, né? Justamente porque elas estão sujeitas a tensões resultantes diferentes, né? Se for pensar, essa aqui está sujeita a uma tensão T, essa está sujeita a uma tensão 2T. Depois a gente vê a relação dessas acelerações. Então, para a massa M1, o somatório das forças em 1, pela segunda lei de Newton, é a massa dela vezes a aceleração dela. Então, eu vou considerar aqui, ó, o meu eixo Y positivo no sentido do movimento, né? Então, para baixo. Então, o somatório vai ser o peso, M1G positivo, menos T, que T está contrário ao eixo Y, vai ser igual a M1 a 1. Então, daqui eu chego à conclusão que a tensão vai ser igual a M1G menos M1 a 1. Essa é a minha primeira equação. Analisando a massa M2, também vou aplicar a segunda lei de Newton. A força resultante nessa massa é M2 vezes A2. No caso da massa M2, eu vou botar meu eixo Y positivo para cima. Posso fazer esse sistema independente, tá, gente? Sistema de coordenadas individual ali para cada massinha. Então, agora, minha força resultante vai ficar 2T menos M2G é igual a M2A2. Então, essa aqui, ó, é a minha segunda equação. Então, notem que a gente tem um problema, que é o seguinte. Nós temos 3 incógnitas, que é a tensão, a aceleração 1 e a aceleração 2, mas temos só 2 equações.
Então, a gente precisa buscar essa terceira equação. E essa terceira equação, ela vai vir de uma equação que é chamada de conservação da corda. O que significa a equação da conservação da corda? Que como a corda é ideal, o comprimento dessa corda não é alterado. Não é verdade? Então, o que isso quer dizer? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Note o seguinte, se essa minha massinha M2, vamos considerar esse eixo pontilhado laranja de referência. Se essa minha massa M2, ela sobe uma distância D, notem que para a massa M2 subir uma distância D, quer dizer que é como se um pedaço da corda D aqui desaparecesse, né? E um outro pedaço dessa corda também D desaparecesse. Não é isso? Porque a polia vai subir, como se ela comesse ali aquele pedacinho da corda. Mas essa corda não pode desaparecer. O comprimento total da corda tem que ser constante. Isso significa que, então, a minha massinha M1 vai descer uma distância 2D. Porque esse comprimento, na verdade, tem que aparecer aqui, desse lado, né? Isso que significa conservação da corda. O comprimento da corda não é alterado. O comprimento da corda, ele é constante. Então, quando a gente usa essas considerações, a gente obtém essa terceira equação. Então, note que essa equação me dá o seguinte, que o deslocamento da massa 1, que eu vou chamar de delta Y1, ele corresponde a 2 vezes o deslocamento da massa 2. Não é isso? Como é que eu posso escrever ainda melhor essa equação? O que é o deslocamento da massa 1? Ó, a massa 1 ela vai sair, a distância final, vamos supor que a distância final que ela vai atingir é y1 menos a posição inicial que ela estava, que é um y10. Esse deslocamento vai ser 2 vezes o deslocamento da massa 2. O deslocamento da massa 2 é uma posição 2 que ela vai atingir lá em cima, menos a posição inicial que ela estava, tá? Então, essa seria a minha equação 3. Se eu derivo essa equação em relação ao tempo, eu chego aqui, ó, que y1 ponto, né, ou seja, a velocidade da massa 1, como isso aqui é a posição inicial, é uma constante, a derivada é 0, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes y2 ponto. Então, a velocidade da massa 1 é 2 vezes maior do que a velocidade da massa 2. Se eu derivo de novo essa equação em relação ao tempo, eu chego, então, que y1, 2 pontos, é igual a 2 vezes y2, 2 pontos. Então, essa é a equação que eu estava buscando. Ó. A aceleração da massa 1 é igual a 2 vezes a aceleração da massa 2. Então, essa é a terceira equação que eu preciso para resolver esse meu sisteminha de equações. Então, quando eu combinar as equações, tá? 1, 2 e 3. Então, partindo para o nosso terceiro passo aqui, se eu levar a equação 1 na equação 2 e levar a equação 3 na equação 2, já vou botar as respostas finais, vocês podem conferir. Eu vou chegar à conclusão que a aceleração da massa 2 vai ser 2m1 menos m2 dividido por 4m1 mais m2, que multiplica g. E vou chegar que a aceleração 1 vai ser igual a 4m1 menos 2m2 dividido por 4m1 mais m2, que multiplica g. E uso qualquer uma das equações para obter a tensão. Vou obter que a tensão vai ser igual a 3m1 vezes m2 vezes a gravidade dividido por 4m1 mais m2.